Olá, pessoal. Então, hoje veremos um pouco dessa atividade aqui, que é revisão, certo? A revisão das atividades anteriores, das várias atividades que a gente já fez. Então, esse número 1, temos aqui, se calcularmos 3/5 de R$ 1.000, obteremos que valor? Ou seja, essa parte aqui desse número 1 se refere àquela parte do conteúdo que a gente viu, frações de uma certa quantidade. Então, eu quero saber quanto é 3/5 de R$ 1.000. Então, a gente fazíamos de que forma? 1.000 dividido por 5, e o resultado multiplica por 3, né? E aí a gente encontra o valor. Todas as questões aqui são de marcar, certo? Então, número 2. Considerando o círculo a seguir, a parte colorida destacada pode ser representada por qual fração? Então, eu sei que minha fração, o numerador indica a quantidade de partes que tem pintada na minha figura, e o denominador, a quantidade de partes que toda a minha figura foi representada. Então, eu tenho quantas partes pintadas e o todo. Então, qual dessas frações A, B, C ou D representa essa figura aqui? E o número 3, certo? Temos aqui. Qual das frações abaixo é equivalente à fração 2/7? Então, relembrando o que é frações equivalentes, uma fração equivalente a gente obtém de que forma? Ao multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo valor, ou dividir pelo mesmo valor. Então, vocês devem observar aí qual dessas frações é equivalente. Se eu multiplicar 6 por 2 e 12 por 2, ou se eu dividir 6 por 3, 12 por 3, eu vou obter essa fração aqui. Então, vocês devem pensar nisso e observar qual dessas questões, letra A, letra B, letra C ou letra D, vai ser uma fração equivalente a 2/7. Ou seja, se eu dividir 2 por 7, eu vou obter o mesmo valor dessa fração equivalente aqui, uma dessas também. Então, número 4, assinale a alternativa que contém a fração irredutível. E o que é uma fração irredutível? É aquela fração que a gente não consegue dividir mais o numerador e o denominador por um mesmo valor. Então, pegar o exemplo aqui da letra A, eu consigo dividir 6 por 3 e 15 por 3? Eu consigo dividir 8 por um número e 9 por esse mesmo número? Na letra C e na letra D, então eu quero saber qual dessas é irredutível, qual dessas eu não consigo dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, certo? Então, essa fração vai ser a nossa fração irredutível. E o número 5, os círculos a seguir têm o mesmo tamanho e estão divididos em partes iguais. Que alternativa indica corretamente a adição dessas frações representadas por esse azul aqui, certo? Por essa parte azul. Então, eu devo observar quantas partes eu tenho pintada, que vai ser, no caso, meu numerador, e o total de partes, que é o meu denominador. Então, eu tenho um total de 4 partes nessa figura, né? Então, minha primeira fração deve ser a quantidade de partes que tem pintada e a quantidade de partes que o todo foi dividido, mais a segunda fração, certo? Então, vocês devem observar aí e marcar qual das alternativas é a correta. Observe bem que ele quer a parte pintada, certo? E não a parte que está em branco. E a nossa última questão é uma questão da prova Brasil, certo? A figura abaixo representa uma figura dividida em partes iguais. A parte pintada de preto corresponde a que fração da figura? Então, tem quantas partes coloridas, no caso, pintadas de preto, e o meu todo.
qual fração, letra A, B, C ou D, representa isso, certo? Então, quantidade de partes em preto ele quer. Então, é a quantidade de partes que deve estar no numerador e o total de partes que a minha figura foi dividida no denominador, certo? Então, a nossa atividade dessa semana é essa revisão, ok? Se tiverem alguma dúvida ainda, pode mandar mensagem.